Damos, então, agora início a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se aconchegados conosco. Lembrando que é importante para nós que é uma reunião virtual. Quanto mais nós fizermos propaganda, né, disponibilizarmos, mais pessoas haverão, né? Que a paz de Jesus possa estar conosco nesse momento. Nós lembramos sempre que as nossas reuniões, elas sempre alternam temas do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Mas agora, no mês de dezembro, pelo Natal, nós teremos temas somente do Evangelho, né? E nós teremos hoje conosco uma convidada especial, a Janete Veloso, do Rita de Cássia, que vai nos trazer o tema de hoje. Rita, por favor, desculpe, Rita. Janete, por favor, desculpe pela gafe. Janete, por favor, as suas primeiras palavras. Pode. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria para nós estarmos aqui colaborando com o Lar de Teresa na divulgação dessa doutrina espírita querida aos nossos corações, né? Que nós possamos, nessa noite, manhã, tarde, a facilidade da comunicação virtual é que todos podem assistir a hora que tiverem disponibilidade, né? Então, fica para todos o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado, Janete. Então, nós vamos agora fazer a leitura da nossa página inicial para nos prepararmos, né, para as nossas reflexões. A leitura de hoje é do livro Lampadário Espírita, é uma mensagem da nossa Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e tem o título Árdua Ascensão. Então, vamos acompanhar a leitura, todos nós, né, unidos pelo pensamento. Enquanto caminhas pela senda evangélica, há notas mágoas, angústias e dores, em verdadeiro antagonismo com as lições edificantes que se derramam das páginas cristãs e espíritas, qual se as ingratidões fossem as respostas aos anseios de fraternidade. Abatimento incoercível se infiltra no teu entusiasmo, e as forças escasseiam quando as desinteligências e melindres lavram vorazes nos celeiros da fé renovadora. Registras no íntimo, com sofrimento, a leviandade abraçada ao egoísmo em entusiástica alacridade na seara onde brilha a luz, patenteando o desequilíbrio de muitos companheiros. Aspiras esse ar mefítico e sentes desalento. Silenciosas queixas que preferes não extravasar dizem da semeação de ódios e malquerenças impiedosas na grei, e isto deprime e esmaga as aspirações e esperanças que mantinhas. Não te surpreendas com a proliferação da iniquidade onde pensavas não as encontrar. Os homens são espíritos impróprios, como os vês, como os encontras. Embora a grande maioria se diga de missionários e se reserve o desculpismo para as próprias fraquezas, não deixam de ser o que são. Os rótulos e as pompas nada alteram no que dizem respeito aos valores intrínsecos. Rememora Jesus, o colégio primeiro, as gentes que o seguiam. Tricas e inquietações estabeleciam, não poucas vezes, aflições e desentendimentos entre os que o acompanhavam de mais perto e diziam amá-lo. Quase todos disputavam a primazia do seu amor. Salomé, a esposa de Zebedeu, sem constrangimento, interferiu pelos filhos, solicitando os lugares de destaque ao seu lado. Judas se enganou a si mesmo. Pedro, inquieto, após tormentoso estado íntimo, deu guarda ao espírito das trevas. Tiago, depois da partida dele, preocupava-se em conciliar os ditames da lei mosaica com os libertadores ensinos da Boa Nova. Apesar disso, atestaram fidelidade no momento justo do testemunho, quando convocados a darem a própria vida pela causa, imortalizando o amor à verdade, como lição viva e clarificante para os que viriam depois. Examinando a vida de Jesus, constatarás que, na razão direta dos sucessos da sua ação, se faziam conhecidos a impiedade que seguia as pegadas. Suspeitas descabidas e maledicências injustificáveis graçavam,
Descerrando os painéis da imortalidade e fixando as balizas do reino, não impediu nem se preocupou sequer com a idiosincrasia dos atormentados atormentadores que zurziam granizos morais sobre ele. Bom, foi odiado. Amigo, esteve a sós. Mestre, não encontrou ouvidos. Filho de Deus, morreu na cruz. João o Batista, embora o soubesse o Messias, enviou 2 discípulos a indagarem. Os que poderiam identificá-lo pediam provas para desconsiderá-las logo depois. Não esperes outra coisa. Arma-te de amor por todos e veste-te com as malhas fortes da fé. Ritima o passo ao compasso da verdade e não estaciones para rolar apontamentos negativos nem alheias falhas. Sê tu quem exemplifique, ame e viva a mensagem. Faze a tua parte da melhor maneira possível. E quando teu coração, aparentemente vencido, sob o tropel dos aparentemente triunfadores e vitoriosos, experimentarás força ignota a levantar a ascensão aos cimos espirituais, donde bendirás o esforço despendido e a luta travada, os espinhos sofridos e as tarefas realizadas, jubiloso e tranquilo, após a travessia pelo rio celular, que te ensejou a purificação das imperfeições que te afligiam. Então vamos agora, né, fazermos a nossa oração, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui e nos prepararmos para as nossas reflexões. Mestre Jesus, uma vez mais, mestre querido, nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Nos disseste exatamente que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, estarias conosco. E temos a certeza de que estás conosco nesse momento. Nós lhe pedimos que nós consigamos nos concentrarmos, bem aproveitarmos esses momentos que são tão importantes para nós, esses temas que impulsionam o nosso crescimento. Que a sua luz, a luz dos nossos benfeitores, possa estar conosco nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Janete, Deus. por favor, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração para pensarmos um pouquinho, não é, sobre o advento da doutrina espírita, o Consolador Prometido, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E a gente vai se lembrando de uma passagem do Evangelho que está em João, e eu vou ler para que a gente se oriente. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, itens de 15 a 26, não é? Eu tenho um carinho muito grande por esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho de uma beleza tão grande, porque quando a humanidade ainda estava em sua fase primordial, infantil, não sei se adolescente, talvez, Jesus esteve aqui, ensinou, falou de coisas que aquelas pessoas que ali estavam junto a ele não conseguiam apreender, compreender exatamente aquilo que ele queria dizer. Porém, Jesus, na sua sabedoria, na sua amorosidade, na sua
competência de espírito iluminado e com a tarefa de nos orientar, ele falou aquilo aos seus discípulos, que mandaria para nós um consolador que haveria de tirar as nossas dúvidas, que haveria de tirar as, as nossas questões mais profundas. E realmente nós ficamos encantados porque quando Kardec estava compilando a doutrina espírita, ele nos conta em Obras Póstumas, que foi um livro que foi publicado após o seu desencarne, que ele recebia as mensagens, as orientações dos espíritos, e ia escrevendo, mas ele tinha uma curiosidade muito grande de saber quem seria aquele espírito protetor, né? E um dia lá ele perguntou: poderia dizer-me quem és? Poderia dizer-me quem és? Kardec perguntou para seu espírito protetor. Ele tinha muita vontade de saber quem seria esse espírito. E a resposta que o espírito deu a ele foi a seguinte: para ti, chamar-me-ei a verdade. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Não é? E aí nós vamos entendendo as mensagens que nós encontramos aqui nesse capítulo número 6, que são mensagens que fazem parte do capítulo Instruções dos Espíritos. Sempre no final dos capítulos nós temos instruções de alguns espíritos. E nesse capítulo, todas as mensagens, elas são do espírito de verdade. Kardec recebeu a orientação que o seu mentor, o seu espírito amigo, seria verdade. Para ti, chamar-me-ei a verdade. E os espíritos, e as mensagens aqui dos espíritos, neste capítulo, todas três são assinadas pelo espírito de verdade. E não podemos deixar de pensar alguns trechos dessas mensagens quando o Espírito de Verdade diz assim: como em tempos passados entre os filhos extraviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Que trevas seriam essas que o Espírito viria retirar de nós? As trevas da ignorância, não é? Porque antes do Espiritismo, as dúvidas nas nossas mentes eram imensas. Por que estamos aqui? O que será que nos acontecerá depois que nós desencarnarmos? O que devemos fazer para estarmos bem espiritualmente e conquistarmos uma paz espiritual? Todas essas perguntas e muitas outras dúvidas que nós todos, homens encarnados naquela época e até hoje tínhamos e temos, elas são respondidas pelo Espírito Verdade, pela doutrina espírita, pela nossa abençoada doutrina, que nos traz uma orientação maravilhosa para nós nos conduzirmos na nossa encarnação atual e garantirmos um estado de mais harmonia e de mais felicidade ao desencarnarmos. A doutrina dos espíritos nos acorda e nos faz sentir, faz com que nós nos sintamos espíritos imortais. Não é? Então, com essa ideia, com essa certeza absoluta
de que somos espíritos imortais, metade ou quase todas as angústias e todos os medos e coisas incertezas que nós abrigávamos em nosso coração, trazendo-nos aflição, angústia, caem por terra, porque se somos espíritos eternos, nós vamos entender que a morte, ela simplesmente é um momento de transição, uma porta que se abre para que nós possamos viver a nossa verdadeira vida, para que nós possamos viver a vida do espírito imortal. Então, a doutrina espírita vem trazer para nós esse caminho, esse entendimento, essa luz que retira as trevas dos nossos pensamentos. Vinde a mim todos vós que sofreis. Também está na mensagem do Espírito de verdade. Também a doutrina espírita nos faz compreender que nos estados de sofrimento em que nos encontramos ou que pudermos vir a nos encontrar, se nós nos detivermos nessas palavras de Jesus, nessas palavras que diz assim: vinde a mim, vós que sofreis. Se nós realmente nos entregarmos a Jesus, a Deus nosso Pai, compreendendo a necessidade e o porquê das nossas lutas e nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos aqui na Terra, certamente as lutas vão continuar. Os sofrimentos existirão, fazem parte das vicissitudes que nós temos que encontrar aqui nesse mundo que a gente está, não é? Porém, o acolhimento que nós sentimos de Jesus, quando diz: vinde a mim, vós que sofreis, nós vamos sentir a paz de Jesus, a paz que ele nos prometeu e que nos garantirá condições de enfrentarmos nossas dificuldades e as lutas que fazem parte deste mundo, dessa encarnação que nós estamos vivendo, nós conseguiremos nos manter em paz. E teremos muito mais condições de enfrentarmos as nossas lutas e enfrentarmos as nossas dificuldades, porque estaremos com Jesus. Vinde a mim, vós que sofreis. Então, é preciso que nós estejamos atentos para não nos esquecermos desse convite que Jesus nos fez. Vinde a mim, vós que sofreis. Não vamos esquecer esse convite. Vamos estar atentos para entendermos que ele sempre estará junto a nós. Basta que nós elevemos o nosso pensamento em sua direção, não é? Nessa primeira mensagem do Espírito de Verdade, deste capítulo, existe outra frase que é para a gente não se esquecer, e que a maioria de nós espíritas tem conhecimento, mas é importante que a gente enfatize. Ele nos diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E a doutrina espírita, ela aciona dentro de nós essa sede do saber. Todos nós temos muita vontade de estudar, de conhecer. É interessante que, quando a gente trabalhava no centro da cidade
e usarmos transporte público para nos chegarmos ao lugar onde nós trabalhávamos, era muito interessante, porque naquela confusão do metrô e tal, a gente olhava e observava. As pessoas que sentavam e estavam lendo, a gente tinha curiosidade de verificar. A grande maioria das pessoas que estavam dentro da condição pública lendo, estavam lendo obras espíritas, porque o espírita adora sair com um livrinho debaixo do braço, porque é uma delícia a gente poder esperar, não é? Com paciência, lendo algum texto do Evangelho, ou de alguma obra de Emmanuel, enfim, a literatura é vasta, é enorme. Então, esse instruí-vos é uma coisa que fica martelando em nosso pensamento. Devemos estudar para saber cada vez mais, para entender cada vez mais, porque certamente a primeira vez em que tivemos a oportunidade de estar em contato com o Livro dos Espíritos, nós lemos e tivemos a compreensão, mas à medida que a gente vai lendo e relendo e relendo, a nossa mente vai se alargando e nós vamos encontrando respostas que vão nos esclarecer de uma maneira mais abrangente aquilo que nós tínhamos dúvida na primeira vez que nós conseguimos acessar ao livro, né? Então, o instruir-vos é uma tônica, é uma coisa que nós não podemos deixar de nos lembrar. E o amai-vos, então, é amar, é amar o nosso inimigo, amar aquele que sofre, é sair de dentro das paredes de nossa casa, porque dentro da parede dos nossos lares nós amamos incondicionalmente, mas é preciso que nós saiamos, abramos a porta da nossa casa, as janelas da nossa casa, e saiamos para observar os nossos irmãos em humanidade que precisam também de amor, de um olhar de generosidade, de uma palavra amiga, de um abraço, de um pensamento bom. Amai-vos, nós devemos amar incondicionalmente. É um alerta dessa mensagem do Espírito de Verdade que foi trazida para nós em Paris, 1860, né? E continuando a nossa reflexão, são várias as mensagens que a gente precisa abordar. Na segunda mensagem do Espírito de Verdade, ele nos diz assim: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Então, aqui vem esse chamamento, né, desse espírito de verdade que nós devemos prestar atenção e amar, desculpar, perdoar, não é? E ele vem dizer assim, que na nossa vida nós temos contato, não é, com essas pessoas que são revoltadas, que são invejosas, que ainda estão desnorteadas na vida. Mas se nós estamos junto a elas, nós temos que ser uma viga mestra, uma pessoa que leva o prumo, que leva a paz, que leva a concórdia, que leva o entendimento. E nunca vamos deixar que o esquecimento se faça daquelas palavras que Jesus disse que nos convidava a estar com Ele em todas as horas de dificuldade que nós estivermos passando.
E aí ele nos diz assim, olha o que o Espírito de verdade nos diz. É para nós nos lembrarmos, porque muitas vezes nós nos achamos desamparados, né? Nós estamos vivendo um tempo de testemunhos, não resta a menor dúvida. Tantas desavenças, tantas dificuldades, guerra, são as guerras dentro dos nossos lares, enfim. Vivemos realmente esse tempo de testemunho. É um testemunho atrás do outro. Nós temos que passar por um, respirar e esperar pelo que vem atrás, que nem como no mar, né? Quando a gente está no mar, que a gente vai vendo aquelas ondas, a gente passa por uma onda, fica em pé, respira e já sabe que vem outra atrás. É assim que nós estamos vivendo, não é? Nessa contínua, nesse contínuo testemunho. Mas não podemos nos esquecer que o Espírito de Verdade, que Jesus nos disse assim: eu estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Olha que coisa mais linda, não é? Jesus nos dizendo que estará conosco sempre, né? E que que estamos aqui aprisionados nessa vida, nós vamos nos preparar para nos lançarmos livres para a nossa imortalidade, né? A fim de serdes os artesãos da vossa própria imortalidade. E o que significa ser artesão da nossa própria imortalidade? O artesão é aquele que confecciona, não é? Artefatos, que confecciona produtos que são da sua alma, que são da sua arte, que são da sua aptidão, não é? Então, nós temos em nós íncitos todas as potências e precisamos artesanalmente tecer essas potências e transformá-las em ações, sentimentos, pensamentos lindos, bonitos, para que nós possamos levá-los conosco na nossa imortalidade. Porque quando nós tecemos dentro de nós o amor, a generosidade, a fraternidade, o conhecimento, a intelectualização, nós amealhamos esses recursos e ninguém nos toma. E essas coisas, esses sentimentos, serão a nossa bagagem, essa bagagem que nós levaremos para nós, como diz assim, a fim de ser os artesãos da vossa imortalidade, porque vão modelar nós mesmos a argila, que são as potências da nossa alma, não é? Então, é, todas essas mensagens que estão aqui nesse capítulo, vale a pena que nós leiamos, mas sempre com vontade de entender e com esse sentimento que nos leva a sentir uma paz, uma harmonia, uma esperança, uma confiança muito grande nesses espíritos que nos trazem as informações da vida verdadeira, dessa vida que a gente deve cultivar, né? E ele ainda vai falar assim, numa outra mensagem:
Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente, por toda parte, ao lado de cada lágrima. Ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, nessas lutas, nesses momentos difíceis, nessa turbulência que nós estamos sendo chamados a conviver, devemos entender que Jesus diz: vinde a mim, vós que sofreis. Depois, vamos escutar: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E para que nós possamos enfrentar esse momento turbulento, nós precisamos entender que devemos ser devotados e abnegados à nossa causa, né? Devotamento à nossa causa. Vamos espalhar o Evangelho, vamos espalhar os ensinamentos de Jesus, vamos espalhar a esperança, o otimismo, e vamos ser abnegados na hora de levantarmos as mangas de nossas camisas e nos sacrificarmos para ajudar aquele que precisa, aquele que está em aflição, que está em dificuldade, né? E aí, como nós estamos no mês de dezembro e o Natal se aproxima, e nós sempre temos a necessidade de lembrarmos de Jesus como ele foi, como ele veio, o que ele veio fazer aqui, que nasceu numa manjedoura tão simples, mas que deixou um ensinamento que reverbera na atmosfera psíquica desse planeta até hoje, e vai continuar reverberando tempos afora, né? Então, vamos pensar nesse Natal em deixar que Jesus nasça em nós, no nosso íntimo, na nossa estrutura espiritual. Vamos deixar que os seus ensinamentos realmente brotem e se fixem em nossas atitudes, em nossos pensamentos, né? E aí, para encerrar, a gente termina com um trechinho de uma página de Joana de Ângeles, que está no livro Alegria de Viver, e que ela diz assim: nessa criatura que se candidata à renovação, nasce Jesus, silenciosamente no seu íntimo, iniciando uma etapa nova. Esse, qual ocorreu com aquele Natal de há 2000 anos, iluminar-lhe-á a vida e o conduzirá à plenitude, fazendo-o volver os olhos para o seu redor e experimentar a solidariedade com os que sofrem, espalhando dádivas de esperança e de misericórdia, com que os felicitará, mudando a paisagem onde se encontram, ao embalo das vozes angelicais, novamente repetindo o inesquecível refrão: glória a Deus nas alturas e paz na terra, a boa vontade para com os homens, né? Então, que nesse Natal, que nós estamos assim, refletindo, meditando, e muitas vezes ficamos tristes porque o mundo está tão revirado e as pessoas estão aflitas. Vamos lembrar, nesse Natal, de irmos até Jesus, porque Ele estará sempre conosco.
eu estarei sempre convosco, nos diz Jesus. E quando a gente se lembra de Jesus, nasce em nós uma verdadeira vontade de sermos solidários, de amarmos ao próximo, de entendermos melhor aqueles que nos rodeiam. Nesse Natal, se estivermos com algum dissabor familiar, com alguma dificuldade com um dos membros da nossa família ou dos nossos amigos, vamos pensar em nos perguntar, se fosse Jesus, o que ele faria? Certamente ele perdoaria, ele se aproximaria, ele, como se diz no dito popular, vamos fazer as pazes com aqueles com quem nós estamos meio em desacordo. Vamos fazer paz no nosso coração. Vamos levar a paz àqueles que estiverem junto a nós. Vamos nos lembrar sempre, se estivermos aflitos, vamos lembrar do convite que Jesus nos fez. Vinde a mim, vós que sofreis. Vinde a mim, vós que estáis alegres também. Porque Jesus deve estar em nosso coração nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Que Ele nos abençoe e todos nós possamos ter um Natal de muita, muita, muita paz, muita esperança, muita ternura, muito entendimento, muitas coisas boas nos nossos corações. Que Jesus nasça em cada coração desse Natal. Que todos possamos ter, então, a expectativa de um Natal muito feliz, paz, e muita paz e muito bem a todos nós. Bom, então, obrigado, Janete, por essas palavras, sobretudo nesse mês, né? Essas palavras tão importantes para nós, nos lembrando, né? Nos trazendo essas reflexões do Espírito da Verdade, enfim, é tão importante para nós. E obrigado, claro, por atender a mais um convite aqui do Lar de Teresa para vir falar para nós, né? Nós lembrando que esse mês, né, eu já tinha comentado, esse mês, em todas as reuniões nós trataremos do Evangelho e convidamos então a vocês para na semana que vem para o tema especial que é o Natal de Jesus, né? Nós estamos nesse mês em que nós celebramos o nascimento de Jesus, então é o mês de nós nos lembrarmos realmente de forma especial de Jesus. Vamos então fazer a nossa prece, terminar nossas reflexões depois dessas ideias tão importantes que vieram para nós. Mestre Jesus, todo o nosso coração, Mestre, nós lhe agradecemos. São tão importantes essas reflexões que nos foram trazidas por nossa companheira, nos convidando a desenvolvermos o amor em nós, nos convidando a nos lembrarmos quando é que a sua figura, Mestre querido, nasceu em nós, para essa transformação que todos nós almejamos como felicidade, sobretudo nesse mês, que nós consigamos continuarmos essa transformação, temos a certeza, e que nós nos lembremos, como também nos convidou nossa companheira, a que se tivermos alguma tribulação, nós também nos lembramos de ti, como nos disseste, estaria sempre conosco em todas as ocasiões de tristeza, de alegria. Que nós possamos ter todos mais um Natal muito bom, um excelente Natal a todos nós. Em nome de nossos benfeitores, mais uma vez, em nome dos benfeitores do Lar de Teresa, em particular a quem agradecemos por essa oportunidade também, lembrando de Teresinha de Jesus, da Dona Joaquina, em teu nome, Mestre, mas em especial em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.